Vamos continuar aí. Dando sequência, por favor, sem som. Pessoal, o som. Dando sequência à nossa programação, assistiremos agora à palestra intitulada Um prático de recursos de análise de dados, aprendizado computacional e inteligência artificial. Como o auditor poderá incorporar essas tendências em sua prática a partir de hoje? Para nos apresentar esse assunto, nosso convidado é o palestrante Dr. Rafael Horácio Lisboa, a quem convido ao palco. O palestrante fez residência médica em clínica médica e é médico intensivista titulado pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, AMIB, e titulado em área de atuação Auditoria Médica pela Sociedade Brasileira de Auditoria Médica, SBAM. Tem pós-graduação Lato Sensu em Gestão em Saúde pelo Instituto Israelita Albert Einstein e MBA em Auditoria em Saúde e Administração Hospitalar. É conteudista do portal médico Afia Whitebook, é cofundador da Medcamp, empresa que atua na preparação e aprimoramento de médicos e graduandos de medicina na assistência aos pacientes graves. É ainda médico auditor, atuando como gerente médico da Regional São Paulo na empresa Audicare Master. Com a palavra para saudação ao nosso palestrante, a nossa chairwoman, doutora Marta Oliveira. Rafael, bem-vindo. Acho que você foi brindado aí, né, com essa palestra anterior. E aí a gente poder agora tentar localizar alguma coisa mais prática no Brasil vai ser muito, muito importante. Fica à vontade, se você quiser falar daí, falar do púlpito, fica à vontade. Bom dia. Não está ouvindo? Agora sim. Não, passa só. Aquilo ali não está funcionando. Agora já. Ah, é? É só pelo cá. Ou quiser usar esse aqui também. Tem um outro. Muito bom dia, pessoal. Eu sou o Rafael Lisboa. Eu vim representando toda a equipe da Audicare a nível nacional. E hoje a gente começou o dia com a palestra da Débora, falando sobre o uso direcionado da inteligência artificial para a OPME. Só que, ao mesmo tempo, uma das ideias, e foi o porquê dessa minha palestra de agora, é como se a Débora tivesse falado em um nível avançado. Mas e quem nunca incorporou esse uso de inteligência artificial no seu dia a dia, mesmo que de um jeito muito básico? Como é que essa pessoa vai se sentir? Então, um dos objetivos desse congresso é fazer com que todo mundo saia daqui hoje entendendo um mínimo do que é essa entidade de inteligência artificial e, ao mesmo tempo, saia daqui já utilizando-a para algumas coisas do seu dia a dia. Então, vamos lá. Não tenho nenhum conflito de interesse, citarei inúmeras marcas de modelos de inteligência artificial, mas não recebemos nenhum patrocínio direto ou indireto delas. Então, vamos lá. Quando a gente fala nessa revolução, que é a inteligência artificial nos dias atuais, a gente sempre fica com a cabeça um pouco zonza, porque parece que, de repente, o mundo inteiro mudou, tem uma tecnologia nova vindo aí e a gente fica diante de inúmeras incertezas. Eu trouxe uma linha do tempo para vocês para dizer que, quando se trata de tecnologia da informação, essa já é uma terceira vez que a gente vê isso numa escala maior. Vocês pensarem, em 1978, quando surgiu o computador, quando começou-se o advento da internet, a preocupação de grande parte das pessoas, principalmente quem trabalhava com serviços administrativos, era: eu vou perder meu emprego, ou tudo vai mudar e uma máquina vai me substituir. A gente pula para 2013, e vocês vão ver nas referências que geralmente eu coloco no canto do slide, para um artigo de uma equipe de pesquisadores de Oxford, que eles diziam assim: qual a probabilidade de
no ano de 2025, a sua profissão ser informatizada. O que a imprensa até pegou de um jeito na época e traduziu como se fosse uma substituição dessa profissão pelo computador em si. Para a profissão auditor, a chance dessa informatização da profissão era em torno de 94%, e o legal é que a previsão de 2013 era para o ano de 2025. Então, cá estamos em 2025, e o que era previsão lá em 2013 se cumpriu, de certa forma. Hoje em dia, todos nós trabalhamos com o computador como uma máquina, um aliado, mas não passa disso. Então, a gente tem que tratar essas ferramentas, essas novas tecnologias que surgem, como que elas são, ferramentas. E aí, falando-se agora do advento da inteligência artificial, que a gente teve um boom no último ano, principalmente nos últimos 6 meses, onde esse assunto domina os noticiários, domina nossas rodas de conversa, e até ganhou um aspecto etéreo, porque muitas vezes, quando a gente ouve falar disso, é só assim: a inteligência artificial vai fazer isso, a inteligência artificial vai fazer aquilo. E a gente percebe que soa até um pouco vazio, porque você não está falando de... Quem está falando desse modo não está falando de nada prático ou de algo que realmente impacte definitivamente o nosso trabalho. Então, sempre vem aquela pergunta, né? Em 2025, com o advento da inteligência artificial, a profissão de auditor vai acabar? E aí, a resposta é depende, porque a gente enfatizou ao longo desses dias de congresso que a profissão de auditor não vai acabar. Só que o que eu digo que o depende a gente tem tecnologia nova à nossa disposição para ser utilizada. O modelo que a gente vai seguir de auditoria, ele vai tender a incorporar essa tecnologia nova para o nosso bem e para o nosso adequado uso, e quem ficar parado no tempo, não se propor a entender, a aprender e a utilizar esses recursos, vai ser igual quem nos dias atuais não se preocupou em aprender a usar um computador. A gente não ia conseguir dar essa palestra ou fazer slides se a gente não usasse essa ferramenta. Então, o que os principais autores trazem em se tratando de auditoria em saúde é que a profissão do auditor em saúde requer extrema adaptação, atualização em habilidades humanas, gerenciais e tecnológicas. Então, não adianta só saber o técnico, não adianta só saber gerir, eu ainda tenho que entender das tecnologias que me são disponíveis para fazer o meu trabalho, e eu tenho que entender, a gente está num congresso sobre o OPME, da evolução das tecnologias que serão utilizadas para entregar o que o paciente precisa. Então, minha palestra se chama Uso Prático de Recursos de Inteligência Artificial, né? Vocês devem estar se perguntando, Rafael até agora deu um contexto geral, mas cadê a prática? Chegaremos lá rapidinho. Primeiro, quero desmistificar essa entidade etérea, que é a inteligência artificial. É só um recurso. Vocês vão notar que nos meus slides, inteligência artificial está escrito com letra minúscula, não com o I maiúsculo e o A maiúsculo, que eu não quero dar para ele esse lugar de entidade. É só mais um recurso. Quando a gente fala de inteligência artificial, o boom do que a gente teve hoje, e vocês vão ver isso no nosso capítulo que foi escrito para o livro da ABEA, veio por causa de um artigo de 2017. A história da inteligência artificial começa lá atrás, em 1950, com o jogo da imitação do Alan Turing, depois em 56, com um congresso em Dartmouth, que de 56 para 57 ele cunha o termo, mas esse artigo de 2017, de uma equipe de pesquisadores do Google, ele lançou a base para algo que se chama arquitetura transformer, que depois deu origem aos grandes modelos de linguagem. E aí, esses tão falados grandes modelos de linguagem, ou na sigla em inglês LLM, eles são nada mais do que a forma como a inteligência artificial pensa. Basicamente, a inteligência artificial ela pega um pool de palavras, de bilhões de palavras, e ela vai prever, naquele contexto em que você inserir uma pergunta para ela, qual palavra faz mais sentido depois da anterior. Ponto.
Então, nada mais é do que um alinhador de palavras. Que a gente tende a endeusar esse recurso de inteligência artificial quando a gente fala, tem alguma coisa que pensa, tem todo o acesso a todos os dados da internet, tudo que a humanidade já produziu, e, de repente, esse recurso ele é muito maior do que eu jamais serei em minha vida. Não. Vamos dar um passo atrás e vamos pensar assim, é um alinhador de palavras, ele só vai acertar a próxima palavra em relação à anterior, e ele faz isso com certa precisão, de acordo com o jeito que esse grande modelo de linguagem foi projetado. Então, grandes modelos de linguagem. Aí a gente chega em alguns exemplos que eu trouxe para vocês, que são os principais, que seriam as marcas de inteligência artificial. A gente tem o ChatGPT, o Llama, o Claude, DeepSeek, Gemini. Gemini é do Google. DeepSeek é aquele de uma empresa chinesa que causou um certo burburinho no mercado. Por quê? Porque eles conseguiram baratear em 1000 vezes, se não me engano, o custo para poder se produzir esse recurso inteligência artificial. Então, o que a gente está vendo na expansão desse mercado de inteligência artificial hoje é que, como tem produtos de código aberto, como todo mundo tem a chance de fazer e de produzir, acaba gerando um mercado muito mais concorrente e jogando os preços lá para baixo, o que facilita o nosso acesso. Quando a gente fala desses principais recursos, eu trouxe aqui para vocês, só para apresentar, eu citei 5 modelos, todos eles têm versão gratuita. Então, todos nós já podemos acessar esses modelos e começá-los a utilizar depois de agora. Mas a grande pergunta que todo mundo faz é, e a versão paga? Tem modelos que custam em dólares, tem modelos que são extremamente caros. A questão é, se você ainda não faz o uso do modelo gratuito, não faz sentido você pagar por um modelo porque você vai estar jogando seu dinheiro fora. Então, comece pelo gratuito, se aprimore, veja em que aquela inteligência artificial pode te ajudar e aí, somente depois disso, é que você vai evoluir para um modelo pago. Um detalhe, eu coloquei asteriscos em relação ao DeepSeek e o Llama, porque, embora eles tenham modelos pagos, esses modelos pagos são para grandes empresas, não se referem ao público geral como nós. Então tá, vamos para a parte prática agora. Primeiro, eu defini para vocês o que são os grandes modelos de linguagem que a gente tem disponíveis no mercado e falei para vocês que a maioria deles tem modelos gratuitos. Como é que pegaram essa inteligência artificial e disponibilizaram para a gente? Faz muito sentido, já que é um encadeador de palavras, que o uso da inteligência artificial se difundisse entre a gente na forma de um chatbot. São aplicativos de mensagem. Literalmente, quando a gente abre essas plataformas, o que a gente vai ver é uma caixa de texto, onde a gente vai digitar o que a gente quer saber, o que a gente quer conversar, o que a gente quer perguntar, e aí essa inteligência artificial vai usar os recursos dela para nos dar uma resposta. Então, o primeiro passo é, façamos perguntas. Quando eu falo de ser prático aqui, a gente vai compartilhar os slides com todos vocês. Eu coloquei QR Codes para todos os sites e links que a gente vai disponibilizar na apresentação. Eu trouxe 2 para apresentar para vocês primeiro. Vamos usar uma inteligência artificial agora? ChatGPT é a primeira e é quem lançou a moda. Então, toda vez que a gente vai discutir esse começo do mercado de inteligência artificial, a gente vai falar dele. O Claude é um dos queridinhos da população médica, porque ele tem um mecanismo de raciocínio aprimorado em suas versões pagas. Então, a gente acaba, quando o assunto exige um pensamento mais robusto da inteligência artificial, a gente acaba tendendo a utilizá-lo. Então, 2 modelos para vocês começarem seu uso e trabalhos em relação à inteligência artificial. Mas aí vocês podem se perguntar. Olha, eu já ouvi falar que a inteligência artificial mente para a gente, que ela alucina. O termo técnico da equipe de tecnologia da informação é alucinação. É verdade. Já que ela é um encadeador de palavras, pode ser que ela encadeie palavras uma depois da outra que vão nos levar ao erro. Então, pensando, se eu sou um profissional de saúde, se eu quero ter uma informação acertada, se eu quero que essa inteligência artificial resuma o último guideline de hipertensão arterial que saiu com 240 páginas e ele vai fazer isso para mim em 10 segundos. Ele pode errar no encadeamento de palavras?
Com toda certeza. Então, pensando nisso, foi criada uma inteligência artificial chamada Open Evidence. Qual é a ideia do Open Evidence? Ele não vai usar a internet inteira como banco de dados para poder nos dar informação. Ele vai usar o PubMed. Então, através somente do que está no PubMed, no que foi publicado como evidência científica, é que essa inteligência artificial vai buscar informação para resolver as nossas perguntas. E aí, até agora, já trazendo para a parte prática. Sou profissional de saúde, tenho uma dúvida e quero respondê-la no PubMed. Pensemos aqui em uma dúvida que foge completamente ao escopo da nossa área de atuação enquanto profissional de saúde, que eu quero provar para vocês que essa inteligência artificial ela não vai mentir para vocês nas respostas. Doutora Goldete não veio hoje, ela gosta muito de fazer brincadeiras, então eu preparei uma brincadeira com ela, que era o seguinte: imagine que a gente pergunte para o Open Evidence qual é a idade da doutora Goldete. Nessa hora, o que o Open Evidence vai dizer para a gente é o que é baseado em artigos científicos. Então, a resposta que ele dará para a gente, nessa hora que eu pergunto quantos anos tem a doutora Goldete, isso está fora do meu escopo. É indelicado e eu não responderei a essa pergunta. Ponto. Diferente das outras inteligências que elas podiam pegar, procurar em relação a perfis em redes sociais, toda a informação disponível na internet e nos dar essa resposta. O que eu ganho com isso na hora de usar o Open Evidence? Eu ganho uma segurança maior na informação e, como a doutora Débora disse na palestra dela, eu ainda posso saber de onde foi a fonte que aquilo foi retirado. Então, vamos lá. Agora, voltando para o nosso cenário prático. Eu, enquanto auditor em saúde, ou um auditor de OPME, ou ainda um médico auditor, um enfermeiro auditor, eu tenho uma dúvida técnica, e aí eu vou dar um exemplo para vocês da minha prática da semana passada. Durante a codificação de uma cirurgia de apendicectomia por uma apendicite aguda, foi solicitado o código de linfadenectomia pélvica. E aí vem o ponto. Eu, enquanto médico, penso, mas se o contexto é apendicite aguda, eu posso até encontrar alguma alteração no linfonodo pélvico, mas geralmente eu não vou indicar uma linfadenectomia pélvica nesse cenário. Então, a gente vai para o Open Evidence fazer a pergunta, tem artigo sobre isso e que me diz quando isso deve ser feito? E olha só, ele até diz que ele encontrou certos artigos, mas ele diz que a evidência que ele tem não é robusta o suficiente e nem minimamente considerável para ele poder dar uma resposta. E aí fala, poxa, mas aí nessa hora eu fiquei no mato sem cachorro, né? Porque eu tenho uma inteligência artificial que vai usar todos os artigos disponíveis no PubMed para me dar uma resposta, só que ele não tem essa resposta. Eu conferi ontem, porque como as coisas evoluem muito rápido, eu falei, vai que da semana passada para agora, ele já tem uma resposta, já saíram artigos novos. Não, essa é a conferência de ontem, ele ainda não responde essa pergunta. E aí vocês pensem no quão elaborada e no quão pertinente era essa nossa questão. Porque, vejam, a dúvida de um auditor no dia a dia sobre apendicite aguda é uma dúvida que não foi respondida por todos os artigos escritos até hoje, segundo essa inteligência artificial. Mas aí a gente vai um pouco além. E aí é onde eu digo que, primeiro, a gente se adequa ao uso das inteligências artificiais gratuitas e a gente vai pensar em outros passos. Esse Perplexity Pro, ele é um aglutinador de inteligências artificiais. Ele não é a inteligência artificial em si. Ele usa outras inteligências artificiais para gerar o seu motor de busca. Ele é pago, então a versão Pro é a versão paga. Com um detalhe, e não estou ganhando nada para essa propaganda, mas quem é assinante da Vivo ganha o uso grátis por 1 ano desse recurso. Aprendi isso numa palestra dos doutores Sérgio Dias e Maurício Bouze, da SBAN, e desde então comecei a usar esse recurso sendo assinante da Vivo. Comecei a usar e achei sensacional. Então, vamos agora e aí o Perplexity também tem uma versão gratuita. Na versão Pro, a gente tem uma vantagem sensacional, que é o seguinte, a gente pode escolher qual motor de busca usar, a forma,
e a gente pode escolher a fonte de pesquisa que a gente quer usar. Eu posso pegar da internet inteira, o que amplifica muito a minha busca. Eu posso escolher de artigos acadêmicos, aí o que dá um viés mais especializado para a minha busca. Mas, ao mesmo tempo, eu posso pegar de redes sociais, porque a ideia é que tem coisa tão nichada na internet que, literalmente, eu vou encontrar em fóruns de discussão, eu não vou conseguir achar um artigo escrito sobre aquilo. Aqui, no caso do Perplexity, por ele não ser uma inteligência artificial voltada para o mesmo contexto do que o Open Evidence, vocês vão ver que, embora a pergunta fosse a mesma, eu escrevi ela de um jeito diferente. Isso é o conceito que a Débora falou lá na aula dela de engenharia de prompt, que é a forma como a gente faz a pergunta para a inteligência artificial. O Perplexity, ele já me dá uma resposta que era a resposta que quando eu pensei no porquê de alguém fazer uma linfadenectomia pélvica no apendicite aguda, daria um norte maior para mim, que é o seguinte, eu falo, ele viu uma maçaroca na hora de tirar o apêndice do paciente em relação aos linfonodos, ou então ele viu sinais inflamatórios extremamente exuberantes, e aí o Perplexity me traz isso, ele fala, olha, ele pode ter suspeitado de uma neoplasia, ou então pode ter uma doença inflamatória pélvica associada, e foi por isso que ele pode ter tirado esses linfonodos do paciente. Mas ele vai além. E aí essa é a parte legal da inteligência artificial. Por quê? Se ele aprende com tudo que ele está escrevendo, ele vai entender que, geralmente, no contexto de auditoria médica, quando eu faço uma pergunta dessa, geralmente eu quero saber de codificação, e ele ficou muito esperto em codificação quando eu comecei a subir as diretrizes de codificação das especialidades, que a gente tem essa opção de anexar documentos na inteligência artificial, e as próprias tabelas. Então, hoje, geralmente, quando eu faço uma pergunta relacionada à auditoria médica, a inteligência artificial já me traz a codificação, já me traz certos modelos de como progredir em relação à auditoria desses casos, e foi bem legal que, no final, vocês vão ver que na minha resposta, na resposta que a inteligência artificial deu para mim, ela diz assim, se o contexto é somente uma apendicite aguda, não faz sentido tirar linfonodo pélvico. E aí é claro que, enquanto auditor, nosso trabalho é fazer pergunta, é ouvir o que o outro tem a dizer, e olhem só para vocês verem, nesse problema em si, eu não fui no cerne da questão que geralmente o auditor usual vai, que é o seguinte, tem anátomo? Se tiver anátomo, eu vou pagar a retirada desse linfonodo. Mas a pergunta é, por que eu pagaria a retirada desse linfonodo se não tem indicação técnica para esse linfonodo ser mexido? Se não tinha uma justificativa pertinente. Em relação a esse caso, depois de toda essa discussão, é claro que a gente foi olhar o anátomo e também não tinha anátomo patológico nesse caso. Então, ficou mais fácil a questão da auditoria. Só mostrando que o Perplexity, da mesma forma que o Open Evidence, ele traz para a gente as referências. E aí, é claro, a gente entra numa coisa que é muito importante para quando a gente for utilizar qualquer ferramenta na nossa prática em saúde. A gente tem que saber interpretar e aprimorar o que nos está sendo dado. Se é uma ferramenta, eu uso ela com intuito. Ela não vai me dizer o que fazer, ela não trabalhará por mim. Ela só vai tirar a parte mais braçal do meu trabalho para facilitar a minha vida. E é claro, se eu estou conversando com um chatbot, eu tenho que saber escrever adequadamente o que eu estou pedindo. E aí até algumas pessoas pensaram assim no começo, a inteligência artificial vai me ajudar a escrever melhor. Vai mesmo, ela é capaz de corrigir erros de português, ela é capaz de fazer qualquer busca textual muito melhor do que os buscadores textuais que a gente estava acostumado na última década. Mas, ao mesmo tempo, você tem que saber dizer para ela o que ela quer. Então, cada vez mais, nesse mundo de inteligência artificial, é extremamente importante a gente saber ler e interpretar. Então, isso é uma das principais mensagens que eu quero que vocês levem com vocês daqui hoje. Que, embora seja um recurso, o que era antigo, o que fazia sentido há 50 anos atrás, que era a gente pegar um bom livro, saber lê-lo, tirar o melhor dele e usar no nosso dia a dia, hoje vale muito mais ainda. E lembrando que
a nossa prática humana, o recurso humano em si, nesse mundo de muita informação e agora de produção dessa informação de um jeito automatizado, ela passa a ser ainda mais essencial. E aí, só um adendo nessa parte de aprendam a escrever e a conversar com as inteligências artificiais. É óbvio que existem inteligências artificiais que melhoram a sua pergunta. Então, existem intermediários de inteligência artificial que vão ajudar você a falar melhor com outras inteligências artificiais. Eu coloquei aqui um exemplo, mas é só para vocês entenderem os desdobramentos e as possibilidades que essa tecnologia nos oferece. Então, vamos lá. Quando eu digo que tudo isso é uma tendência nos dias atuais, a tendência, em um momento, ela se transforma em mudança e ela é incorporada à nossa prática. Nos próximos meses, o que a gente vai ver, e quando eu digo meses é porque esse mercado está em constante evolução, primeiro é que a gente vai ver esses chatbots se transformarem em agentes autônomos. Eles não vão mais servir para a gente só para dizer por escrito o que a gente tem que fazer ou a informação que a gente quer que seja feita. Eles literalmente vão fazer isso para a gente. Eles poderão ter acesso às nossas contas de e-mail, contas bancárias, tudo isso com um modelo de segurança que ainda está sendo estudado, mas a ideia é que eles sejam assistentes nossos no dia a dia. Ao mesmo tempo, esse processo está evoluindo com muita rapidez e, como é um mercado extremamente competitivo, a tendência é que cada vez mais os preços sejam reduzidos e até uma tendência que as inteligências artificiais sejam usadas por nós de um jeito gratuito. Para isso, para essas inteligências artificiais progredirem, a gente vai evoluir para um modelo de compartilhamento de dados, porque os bilhões de dados que são necessários para se treinar uma inteligência artificial, e daqui a pouco serão trilhões, quatrilhões, eles têm que estar amplamente disponíveis, porque senão a gente não vai conseguir evoluir da maneira que essa tecnologia precisa. Então, a gente vai chegar num tempo, logo, logo, que a gente vai discutir esse compartilhamento de dados em massas. Outra coisa é que, hoje, a gente fala muito em chatbot, mas daqui a pouco eu vou conversar com inteligência artificial por áudio, vídeo, por imagem. Então, vai assumir cada vez mais esse papel de assistente e assistente que a gente vai poder falar com ele pelo celular ou por dispositivos utilizáveis. E a gente chega no último ponto que eu trouxe ali, que é a questão de faça sua própria inteligência artificial, que é que, à medida que esses modelos aprendem com o que a gente faz e com o que a gente imputa de dados neles, eles vão se tornando modelos cada vez mais personalíssimos. Eles literalmente vão saber responder para a gente o que a gente precisa no nosso contexto, a partir das interações que eles têm conosco. Então, meu tempo acabou, mas eu cheguei na hora na questão das mensagens para casa. Primeiro, o novo está acontecendo hoje e agora, e cabe a nós decidirmos se a gente vai abraçar esse novo ou se a gente vai sofrer com o passar do tempo por não ter aderido a isso agora. Então, aprendamos a utilizar os chatbots agora, começamos a acessar, e como a Débora disse na palestra dela, vamos brincar com as inteligências artificiais, porque começa com uma brincadeira e daqui a pouco a gente está incorporando isso na nossa prática diária. A profissão de auditor, a pergunta melhor adaptada, melhor feita, não seria se ela vai se acabar, ela vai se adaptar a isso? E a resposta é, com certeza, a profissão de auditor vai se adaptar. A pergunta é, e você vai se adaptar junto com essa profissão de auditor? E, por fim, a gente tem que se preocupar em estudar, em crescer, em progredir para fazer perguntas cada vez melhores. E quando eu digo perguntas cada vez melhores, eu não estou falando só no contexto da inteligência artificial. Eu estou falando no nosso contexto de trabalho e no nosso contexto enquanto pessoas. Cada vez que eu faço uma pergunta melhor, eu estou fazendo com que todo esse sistema em que eu estou inserido, ele progrida, ele avance e que com isso, enquanto profissionais de saúde, a gente consiga cuidar melhor dos nossos pacientes. Era isso que eu tinha a dizer, pessoal. Muito obrigado.
Obrigada, Rafael. Vamos sentar aqui para a gente fazer algumas perguntinhas. Acho que dá tempo da gente fazer uma ou duas, não longas, tá, pessoal? Se alguém quiser, já pode ir levantando o braço, que a gente vai passando aí. Aqui, ó, já temos duas. Ale, uma aqui na frente e uma ali, tá? Enquanto o Ale vai chegando com o microfone, Rafael, eu lembrei de duas coisas quando você estava falando. Uma que é a evolução do que é valor em saúde, né? Que antes era custo por evidência, né? E agora é custo por evidência com pertinência, né? E a gente sempre esquece da tal da pertinência. E a outra coisa, eu sou prestadora de serviço hoje, né? Para operadoras. E outro dia, Rafael, eu recebi, apesar de eu fazer captation, enfim, não tem muita codificação para mim, não tem tanta importância para a minha remuneração. Outro dia eu recebi um telefonema de uma empresa, uma startup, que estava desenvolvendo uma IA para codificação. E o tema da startup era otimize seu recebimento, né? O que é otimize seu recebimento? Coloque todos os códigos que você puder para você receber, certo? E aí, gente, por que eu lembrei disso enquanto o Rafael estava falando? Se vocês não estiverem usando alguma coisa que ajude a otimizar o trabalho de vocês, tem alguém usando uma IA para otimizar o recebimento. É isso que eu acho que o Rafael tentou transmitir como mensagem, né? Chegou um momento que tem coisa que é a mesma coisa da gente não querer usar computador, fazer planilha na mão, né? Então, acho que a gente está nesse momento. Ou a gente se adequa ao momento que a gente vive, ou a gente vai ficar fora do que é realmente a realidade, né? Como existe essa IA, essa IA era só para otimizar recebimentos de home care, bem específico. Deve ter uma para cada especialidade. Então, a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Bom, vamos lá, para a primeira mãozinha levantada. Tudo bem. Bom dia, doutor Rafael. Me chamo Hermano, também trabalho com autoria médica. E gostaria de saber sua percepção quanto ao entendimento das alucinações nas inteligências artificiais generativas, na perspectiva onde não há tanta produção científica específica em auditoria em saúde, ou seja, não temos dados robustos quanto à eficiência dos processos de auditoria, e, frente a isso, também uma perspectiva regulatória, quando muitas vezes as inteligências artificiais elas alucinam inventando resoluções que não existem. Então, na sua percepção, isso seria sustentável a longo prazo? Porque, se não houver produção científica, eu vejo que acaba sendo um conhecimento infértil das inteligências artificiais, porque acaba que não tem a praticidade para o uso do cotidiano. Obrigado. Posso só fazer a outra pergunta? Você responde as duas? Próximo. Oi. Olá, bom dia. Obrigado, doutor Rafael. Aqui? Oi. Obrigado por compartilhar um assunto tão importante. A minha dúvida é sobre a questão da Lei Geral de Proteção de Dados junto com essa questão da IA. Conversando com alguns colegas da área de tecnologia e pessoas também de saúde, hospitais em rede, muitos eles falam sobre isso. Felipe, uma barreira ainda é a questão da LGPD, da gente tentar trazer tudo isso junto. Eu queria ouvir um pouco do senhor acerca desse tema. Rafael. Então, vamos lá. Primeiro, a pergunta do Hermano sobre as alucinações. A ocorrência de alucinação é um fenômeno que existe nas inteligências artificiais e, cada vez mais, a tendência do que se pesquisa na área é para tentar diminuir isso. Mas aí, o problema que a gente esbarra em auditoria, a gente produz pouco conhecimento científico hoje, principalmente quando a gente compara com as outras áreas da medicina. E aí vem um problema, porque se a inteligência artificial aprende pelo que existe, se a gente não produz nada novo, com o que ela vai aprender? Então, isso entra diretamente com aquilo que eu falei, que ler e escrever não saem de moda, né? A gente tem que continuar produzindo conhecimento e a gente tem que aproveitar
as facilidades que essas novas ferramentas trazem para a gente poder continuar produzindo esse conhecimento. Sobre a questão da conferência das informações, eu acho que isso é o cerne de evitar que a gente caia no problema dessas alucinações. Por quê? Eu nunca confio no que é dito para mim, e quando eu digo assim, nunca, é no sentido assim, uma coisa que eu sempre ensinei para os meus residentes enquanto eu era preceptor da residência de clínica médica, é que às vezes a gente pega o prontuário médico e está lá escrito que o paciente tem uma pneumonia comunitária. Só que quando você vai a fundo, na história do paciente, nos sintomas dele, nos exames que ele fez, você vê que ele não tinha nenhuma pneumonia e o caso dele nem era comunitário. E aí vem o ponto. Se o ser humano que é formado para dar diagnóstico, ele errou naquele contexto simples do paciente e eu só pude descobrir isso porque eu fui conferir, por que um recurso tecnológico que eu sei que é falho vai me gerar essa confiança a ponto de eu não conferir o que ele diz? Então, a gente vai usar a inteligência artificial muito mais como alguém que dá algo pronto para a gente, para esse pronto ser conferido. Então, seria como eu sempre fiz com meus residentes, no momento que ele avalia um paciente, ele traz a história clínica dele, ele faz um raciocínio em cima daquele caso e define um tratamento. O próximo passo é eu, enquanto preceptor, eu fazer a discussão desse caso com ele, e aí a gente vai avaliar se as hipóteses dele estão corretas, se o tratamento está adequado, e caso não esteja, a gente vai orientar, a gente vai ensinar, e essa é a grande vantagem desses modelos, né? Porque eles aprendem com essas correções que a gente faz. Acho que eu respondi sua pergunta, irmão. E ao Felipe. Felipe, essa questão da LGPD e o compartilhamento de dados para a gente poder alimentar esses modelos, ela é bem legal. E, inclusive, no nosso capítulo do livro da ABEA, a gente aborda isso. E aí, para fazer a pesquisa desse livro, eu fui apresentado a um conceito bem interessante, que é o conceito de Data Lake, que diz o seguinte: eu preciso de milhões de informações para a inteligência artificial evoluir e aprender o suficiente para ela ser robusta para me dar respostas cada vez mais coesas. Só que vai chegar um limite que aquele grupinho dali produziu bilhões de dados, esse daqui produziu mais alguns bilhões. Todo mundo vai empacar, não vai conseguir evoluir, porque seus dados produzidos, embora sejam massivos e gigantes, eles são limitados. Então, cada vez mais, a gente vai tender a juntar esses grupinhos de dados. Já tem muito documento e muitas diretrizes escritas nos últimos 2 anos sobre como a gente vai tratar esse compartilhamento de informações, principalmente na nossa área, que é a área da saúde, porque são dados sensíveis, são dados que expõem as pessoas e, ao mesmo tempo, eu posso abrir certos dados que, num determinado contexto, eles serão benéficos, mas, num outro contexto, eles não são justificáveis. Então, acho que o principal fator humano interveniente nesse processo vai ser a gente ditar esses limites. Um exemplo clássico é o paciente que tinha uma doença pregressa, em um contexto de tratamento, enquanto uma IA vai me ajudar na pesquisa do que há de melhor na literatura médica para tratá-lo, faz todo sentido. Mas e se tiver alguma questão de seguridade envolvida e uma inteligência artificial conseguir predizer para mim que há 10 anos atrás aquela doença já estava lá? Mas o segurado está dizendo para mim que ele não tinha conhecimento disso e ele não passou por uma avaliação médica que confirmasse. Isso gera, sim, questionamentos, mas o que eu acredito que a gente tenha que fazer nesse sentido é abraçar o novo e a gente resolve os problemas à medida que eles forem aparecendo, porque o que não dá é para a gente ficar estagnado. Muito bom. Gente, a gente tem que parar para fazer o coffee. Eu vou fazer um pedido para vocês. 10h40 a gente vai começar em ponto, porque o nosso convidado está lá do outro lado do oceano, tá? E não dá para a gente atrasar. Então, a gente vai voltar certinho no horário, tá bom? Obrigada. Ela vai dar um aviso, gente. Espera aí que eu baguncei aqui o cerimonial. Tá bom. Quero pedir a compreensão
1 minuto e meio, só para que nós possamos aqui ratificar o sentimento de gratidão aos patrocinadores e apoiadores que tornaram esse evento uma realidade. Sem eles, nós não teríamos esse sucesso que estamos testemunhando. Agradecimentos, portanto, aos nossos patrocinadores: AbbVie, Adium, Audicare Master, BD, Biotronic, Boston Scientific, B. Braun, Edwards, Fresenius Medical Care, Geistlich, Johnson & Johnson, Medtronic, Organon, Ossis Medical, Sovento e Stratner. Agradecimentos pelo importantíssimo apoio das empresas Abraid, Advice Health, AM Consultoria em Saúde, Sequali Cursos, Citylock, DS Treinamentos, Faculdade DE, Faculdade Unimed, Genex-AI, Jornal Brasileiro de Auditoria em Saúde, Laços Saúde, Macom, MR Estruturas e Eventos, Ortospine, SBAN, Selene, Tech Import, Trauma Serve, Traumec, Unidas e Value Connected. Muito obrigada pela compreensão das senhoras e dos senhores. Vamos, então, ao intervalo.